sabemos que existem pessoas que são resgatadas após anos, né, que foram sequestradas e mantidas em cativeiro, mantidas reféns, às vezes na mata por grupos terroristas, né? Outras que ficaram como reféns mesmo dentro de cômodos por anos, né? E essas pessoas são resgatadas e a gente vê que elas sobreviveram a isso, né? Então nós somos seres viventes, nós vivemos a nossa vida com as crises até certo ponto naturais que a vida traz para nós. E existem os sobreviventes, que são pessoas que passaram por situações limite, né? Mas souberam lidar com as situações. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença está justamente naquilo que os sobreviventes fizeram enquanto eram seres viventes. Tem um ditado engraçado, né? Mas é uma grande verdade, que a hora da gente consertar o telhado é quando não está chovendo. Então vamos falar em valorizar a vida, porque valorizar a vida é a melhor forma de prevenir todo e qualquer desastre. A vida tem valor. Seria natural nós darmos valor à vida, né? Deveria ser natural, mas nós sabemos que tudo que é natural, que deveria ser natural, tudo aquilo que veio conosco na criação, que era plano de Deus, nós sabemos que existe um trabalho sendo feito para nos tirar dessa rota. Quando nós pensamos, por exemplo, no que aconteceu com Moisés, né, a ordem que Faraó deu para que todos os bebês fossem eliminados. Depois, o que aconteceu com Herodes, quando Jesus nasceu, mesma coisa, que todos os bebês fossem eliminados. Ai, Tonina, mas isso faz tanto tempo, né? Isso faz muito tempo, mas essa mentalidade, ela foi se construindo, que é uma mentalidade de não valorizar a vida em si, né? Não há valor na vida em si mesma, sendo que nós sabemos que Deus nos ama, sendo que a gente é super produtivo, que a gente trabalha bastante na igreja, que a gente faz um monte de coisa, e Deus ama da mesma forma aquela pessoa que está lá na UTI sem poder nem abrir o olho, toda entubada, em estado de coma. Deus ama o ser, né? O humano é que vai atribuindo valor. Lá naquele caso, a vida daqueles bebês não tinha valor, senão os líderes não teriam ordenado a matança. Ao longo do tempo, a gente também vê que em muitas situações a morte foi tratada com muita naturalidade, né? E não a vida valorizada com naturalidade. Hoje ainda nós assistimos, né, esses debates infindáveis a respeito de aborto, né? E sabemos que é uma tendência e muito provavelmente essa legalização mais ampla pode acabar vindo, né? E é a desvalorização da vida humana. A vida humana não tem valor. O valor vem de acordo com o que aquela sociedade define, ou porque tem patrimônio, ou porque tem outros bens materiais, ou mesmo não ligado a dinheiro, mas ligado a um status, né? E qualquer grupo, qualquer organização tem os seus status, né? E tem as pessoas que estão lá em cima, e aí automaticamente as pessoas que estão abaixo ficam um pouco invisíveis, não são vistas, não são ouvidas, né? O valor se baseia no status, né? No prestígio que aquela pessoa pode oferecer ou me dar, se eu me equiparar a ela, né? Mas a visão dela é que os que estão abaixo da linha não têm valor. Então existe um movimento, infelizmente, para que essa naturalidade com que a gente valorize a vida fique abalada.
mas a vida tem valor. E a minha recomendação para você, assim, antes de qualquer coisa, é que setembro é um mês para a gente pensar no valor da vida. E se você não consegue ver valor na sua vida, não vá conversar com outras pessoas que também não valorizam a vida, senão você não vai sair do lugar. Busque conversar com quem valoriza a vida, e aí ela vai mostrar para você aqueles pontos de vista que você não está conseguindo ver. Nós começamos falando sobre pessoas que sobreviveram em situações de extremo risco, né? E elas não deram fim à própria vida naquela situação, elas atravessaram. Com certeza não foi por causa de nada que aconteceu ali, porque tudo que acontecia ali colaborava para ela querer morrer. Mas o que contribuiu para sobreviver foi a maneira como ela aprendeu a olhar para si mesma e para a própria vida antes que o sequestro ou o rapto acontecessem, né? E nessa ocasião, então, ela simplesmente colocou em prática. Então, estamos no tempo de descobrir o valor da vida. E é impossível você descobrir o valor da vida se você não descobrir o seu valor, né? O seu valor. E por que você tem valor? Da onde vem esse valor? Setembro é um bom mês para refletirmos sobre isso. Se chama amarelo. Não sei quantos de vocês sabem, porque um rapaz chamado Mike, americano, um rapaz que tinha 17 anos, morava com os pais, ele reformou um Mustang, 1968, um carro antigo, ele reformou o Mustang, pintou de amarelo e ele se suicidou dentro desse Mustang. No velório, os pais distribuíram um cartão amarelo, com uma fita também amarela. Nesse cartão estava escrito: se você pensou ou pensa em se suicidar, busque ajuda. O que motivou os pais a fazerem isso é que depois da morte do Mike, eles e os amigos concluíram que o Mike apresentava sinais de depressão, mas muito provavelmente ele não conseguiu pedir ajuda, e ele deixou um bilhete aos pais com a seguinte recomendação: não se culpem pelo que eu fiz. Então, esses cartões foram distribuídos, acabaram se espalhando na cidade, e poucos dias depois os pais receberam muitas ligações de pessoas pedindo ajuda, porque eram pessoas que tinham esses pensamentos. Então, esse fato, esse evento se espalhou na cidade, se espalhou no país e se espalhou no mundo todo. Hoje, os profissionais de saúde se organizam em torno de campanhas, né, para conscientizar a respeito do valor da vida. Essa é a melhor forma de prevenir qualquer ato mais destemperado. O Mike não soube pedir ajuda. Eu dei um exemplo a vocês de pessoas que ficaram isoladas, não tinham como receber ajuda. Mas elas sobreviveram porque elas encontraram ajuda em si mesmas, por construções emocionais, mentais que elas fizeram ao longo da vida. E no momento elas conseguiram sacar. E trouxe a razão do amarelo, né? Trouxe a história do Mike, que foi um menino que não encontrou ajuda em si mesmo e não conseguiu buscar ajuda externa. Então, ao longo desse mês, eu quero te ajudar a entender como construir ajuda em si mesmo, né? E também como pedir ajuda externa. E vamos conversando, que você consiga olhar para fora, ver a primavera chegando, ver a criação funcionando, né? As árvores florindo, o verde aparecendo, e apesar de tudo que vivemos esse ano e ainda estamos vivendo, nós ainda vemos, enxergamos Deus trabalhando e fazendo
com maestria como sempre, perfeição como sempre, o melhor e tudo que ele pensa, com pensamentos de bem para um futuro bom a nosso respeito, né? Tudo, né? Tudo que não tem medida, tudo que é ilimitado dentro desse amor ilimitado que Ele tem por nós. Ele está fazendo tudo. Então, agora vamos olhar para fora, ver a primavera chegando e agradecer a Deus esse tempo, e depois vamos olhar para dentro e sondar as nossas necessidades, enquanto seguimos conversando sobre construção de ajuda interna e como buscar ajuda eterna. Bom setembro para você. Fique com Deus.